Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso módulo de Antropologia Bíblica aqui no Seminário Batista Reformado John Dagg. É um prazer receber cada um de vocês aqui no nosso curso, na nossa instituição. Espero que os nossos momentos juntos aqui nesse curso sejam muito proveitosos, muito úteis e muito edificantes para vocês. Assim como é para mim edificante preparar as aulas e me debruçar sobre livros e estudar a antropologia bíblica. Quero me apresentar para vocês, eu sou o professor André Soares, eu sou membro da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, em Santo André, São Paulo, a igreja que cedia o nosso seminário, né? Também sou professor de diversas matérias em várias instituições, em algumas instituições pelo menos, né? Dentre elas, o Instituto de Estudos Bíblicos de Israel, sou professor de hebraico, professor de outras matérias relacionadas ao Antigo Testamento. Também sirvo como editor de livros no Ministério Fiel, aqui em São José dos Campos, onde eu resido com a minha esposa. Minha esposa se chama Laís. É um prazer enorme para mim estar aqui com vocês e compartilhar esses momentos de aprendizado, tá? Antes de começar o nosso curso propriamente dito, eu gostaria apenas de indicar para vocês um material que vocês devem ler até a última semana do nosso curso. O material que eu vou indicar para vocês é gratuito, tá? Vocês fiquem à vontade para baixá-lo, o link está à disposição de vocês. Vou soltar na tela aqui o material ao qual me refiro. Aqui nós temos o livro Antropologia, Doutrina do Homem, escrito pelo pastor Marcelo Berti. Antropologia, Doutrina do Homem, do pastor Marcelo Berti. Esse é um livro pequeno, ele tem apenas 33 páginas, tá bom? Vocês podem baixá-lo de forma absolutamente gratuita pela internet, pelo link que vocês têm aí na plataforma do aluno, tá bom? Então, por favor, baixem esse livro e o leiam até a nossa última semana de aula. Isso faz parte da avaliação de vocês, tá? É um livreto bem interessante, ele resume muito bem a antropologia bíblica, né? A doutrina do homem segundo as escrituras, e por isso peço que vocês o leiam até a última semana de aula. Caso vocês queiram um material mais completo sobre a nossa disciplina, eu recomendo que vocês deem uma olhada na bibliografia selecionada que também está à disposição de vocês lá na plataforma do aluno. Tem alguns livros muito bons que eu indiquei lá para vocês, tá certo? Bom, vocês já sabem como funciona o nosso curso, eu imagino, mas vocês farão uma avaliação na última semana, tá bom? Então fiquem atentos ao andamento do nosso curso para que vocês não percam a data da prova. A prova vai ser com questões alternativas, tá bom? E vocês devem responder então a prova e a nota vai sair instantaneamente para vocês. Feitas essas observações iniciais, eu quero começar oficialmente aqui o nosso curso de Antropologia Bíblica. Eu tenho aqui alguns slides que depois eu vou passar para vocês que vocês possam acompanhar melhor o nosso curso, tá bom? Só um minutinho. Maravilha. Ótimo. Então vamos lá? Vamos começar oficialmente aqui o nosso curso de Antropologia Bíblica. E meu mouse sumiu. Cadê o meu mouse? Aqui, apareceu. Antropologia Bíblica. Maravilha. Então, do que trata a antropologia bíblica? Nesse primeiro momento da nossa aula, nós vamos buscar definir o que é a antropologia bíblica. Essa palavra antropologia, que talvez soe um pouco estranha para alguns de vocês, antropologia, né, vem do grego. Anthropos, em grego, significa homem. E logos pode ser traduzido como estudo. Portanto, a antropologia é o estudo do homem, ou seja, o estudo do ser humano. Mas nós não vamos estudar o ser humano de maneira independente. Nós vamos estudar o ser humano em conformidade com as Escrituras. Nós vamos nos debruçar sobre a Bíblia Sagrada para tentar auferir dela o seu ensino a respeito da humanidade, a respeito do ser humano. A antropologia que nós vamos estudar e aprender no curso é a antropologia bíblica e não a antropologia secular, com todos os seus conceitos. Nós vamos ver daqui a pouco alguns conceitos modernos e seculares a respeito do ser humano, que diferem notavelmente da conceituação bíblica a respeito do ser humano. O nosso curso versa sobre a antropologia bíblica e não sobre a antropologia secular e autônoma, tá bom? Então, a antropologia muito simplesmente é o estudo do homem.
Na teologia, né, a antropologia é o locus da TS, ou seja, da teologia sistemática, que se dedica ao estudo da doutrina do homem. Esse curso de antropologia bíblica está dentro do guarda-chuva ou debaixo do guarda-chuva da teologia sistemática. A teologia sistemática é aquela área da teologia que busca entender as doutrinas da Escritura Sagrada. E por isso ela é também chamada de dogmática, o estudo do dogma, o estudo da doutrina. Tá? Dentro do estudo da doutrina, nós temos a doutrina do homem. Nós temos, por exemplo, a cristologia, que é a doutrina de Cristo. Temos a teontologia, que é a doutrina do ser de Deus. Temos a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. E temos também a antropologia, que é a doutrina do homem. Todas essas subdisciplinas fazem parte do que nós chamamos de teologia sistemática. Aliás, vocês devem ter visto, né, que entre as obras que eu indiquei para vocês, nós temos algumas teologias sistemáticas. Eu indiquei, por exemplo, a teologia sistemática do Gruden, Wayne Gruden. Eu indiquei também a teologia sistemática de Millard Erickson. Eu indiquei a teologia sistemática de John Dagg, que dá nome ao nosso seminário aqui, né? Então vocês podem ficar à vontade para consultar essas e outras teologias sistemáticas na seção de antropologia. Ao longo do curso, eu vou me referir com frequência ao homem. Eu vou falar com frequência que o homem faz isso, o homem faz aquilo, ou que a Bíblia ensina determinada coisa a respeito do homem. Eu vou usar aqui o termo homem com o sentido de humanidade ou de ser humano. Quando eu empregar o termo homem no nosso curso de forma geral, eu não vou me referir apenas ao ser humano do sexo masculino. Eu vou me referir à humanidade como um todo, ao ser humano. Tá? Nós podemos falar, por exemplo, que o homem chegou à Lua, ou que o homem habita todas as regiões da terra, inclusive as desérticas, inclusive as geleiras. Quando nós falamos coisas do tipo, quando nós usamos homem em construções como essas, nós não queremos dizer que apenas o ser humano do sexo masculino chegou à Lua, ou que apenas o ser humano do sexo masculino habite desertos ou geleiras. Homem, nesses exemplos, significa humanidade, significa ser humano. É com esse sentido que eu vou empregar o termo homem aqui ao longo do nosso curso. E, na verdade, nós temos exemplos bíblicos desse uso da palavra homem. Por exemplo, em Gênesis 5, versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte, Gênesis 5, versículos 1 e 2. Este é o livro da genealogia de Adão. Adão, o nome próprio Adão, o nome desse personagem bíblico, o primeiro ser humano que existiu, é Adam em hebraico. Então, este é o livro da genealogia de Adam. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Adam é sim o nome do primeiro ser humano criado por Deus, conforme esse trechinho. Tá? Só que o Adam, que dá nome ao primeiro ser humano criado por Deus, também significa homem, o ser humano do sexo masculino. Mas também pode significar humanidade, como nós vemos aqui nesse versículo. Vejam, o versículo 2 diz, homem e mulher, ish e ishá em hebraico, tá? Varão e varoa, os criou e os abençoou, ele chamou pelo nome de Adam. Humanidade, ser humano, homem. Vejam que o termo Adam, por mais que possa ser empregado em referência ao ser humano do sexo masculino, ou seja, o varão, também pode ser empregado em referência ao conjunto de seres humanos, independentemente do seu sexo, homem e mulher. Tá? Então, conforme as escrituras sagradas, o termo homem pode ser sim aplicado ao conjunto da humanidade, aos seres humanos de forma geral e genérica. E com esse sentido, nós vamos empregar com muita frequência aqui no nosso curso o termo homem. Tá? Então, quando eu falar de homem aqui, não imagine que me refiro apenas ao ser humano do sexo masculino. Quando eu falar que o homem é pecador, não entendam que apenas o ser humano do sexo masculino é pecador. Eu quero dizer com isso que homem e mulher, toda a humanidade, né, são pecadores. Tá bom?
É importante fazer esse tipo de observação porque há muita discussão hoje em dia com respeito a certas palavras, né? Então, é muito bom nós definirmos os termos logo de início para que não haja nenhum tipo de desentendimento, nenhum tipo de confusão aqui. E vamos seguindo. Quero citar para vocês uma fala de Erickson na sua Teologia Sistemática, na seção de Antropologia. O Erickson diz o seguinte: a doutrina da humanidade tem uma condição em comum. Aqui, o estudante de teologia é também seu objeto de estudo. Vejam que interessante. Quando nós estudamos, por exemplo, a doutrina do pecado, a chamada amartiologia, ou quando nós estudamos a doutrina das últimas coisas, nós estamos nos debruçando sobre objetos de estudo exteriores a nós. Tá? Eu não sou o pecado. Eu não sou as últimas coisas. Eu não sou Cristo. Eu não sou Deus. Eu não sou o Espírito Santo. Eu não sou a igreja. Mas eu sou homem. Quando eu estudo a antropologia, eu estou, em última análise, estudando a mim mesmo. Eu sou o objeto de estudo dessa matéria. Nós, seres humanos, quando nos debruçamos sobre a antropologia, quando buscamos entender o ensino bíblico a respeito da humanidade, a respeito do ser humano, a respeito do homem, estamos buscando entender a nós mesmos em última análise. A antropologia bíblica, portanto, tem uma condição incomum, segundo Millard Erickson, porque o homem é o objeto de estudo dessa disciplina. Nós estamos estudando a nós mesmos. Estamos buscando nos conhecer melhor enquanto estudamos a antropologia bíblica. Eu quero passar agora a discutir com vocês a importância do estudo da antropologia bíblica. Porque nós temos aqui, no seminário, uma disciplina dedicada exclusivamente ao estudo do ser humano. Porque a teologia sistemática se propôs a estudar a humanidade. Qual que é a importância disso? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero levantar aqui é que a doutrina do homem, ou seja, a antropologia bíblica, é importante por causa da sua relação com as outras grandes doutrinas cristãs. Nenhuma disciplina da teologia sistemática é uma disciplina isolada, é uma espécie de ilha. Cada disciplina da teologia sistemática, cada área da teologia sistemática dialoga com as demais, de maneira que uma depende da outra. Existe um encadeamento das áreas da teologia sistemática. Por exemplo, você deve saber, né, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Logos eterno de Deus, assumiu a humanidade. Jesus Cristo, o Deus eterno, o Deus verdadeiro, assumiu a humanidade. Jesus, o Verbo eterno de Deus, se fez carne, se fez homem. Né? Para você entender a pessoa de Cristo, portanto, a pessoa do Cristo encarnado, você precisa entender o que é a humanidade que Jesus assumiu. Sem entender bem a antropologia bíblica, nós não podemos entender bem a cristologia, a doutrina de Cristo. Outro exemplo interessante também associado à pessoa de Jesus. Algumas pessoas se perguntam se seria apropriado dizer que quando Jesus morreu, Deus morreu. Será que é correto afirmar, de fato, que ao morrer, será que seria correto e apropriado dizer que quando Jesus morreu, Deus morreu? Né? Algumas pessoas dizem que não seria apropriado dizer que Deus morreu, porque isso equivaleria a dizer que talvez Deus tenha deixado de existir por um momento ou por 3 dias, né, enquanto Jesus permaneceu morto. Mas as pessoas que respondem negativamente a essa pergunta, na verdade, demonstram que não entenderam bem a antropologia bíblica e também a escatologia. Porque todas essas disciplinas estão associadas umas às outras, como eu disse para vocês agora há pouco. Segundo a antropologia bíblica, o homem é constituído por uma parte material e também por uma parte imaterial. Existe uma unidade psicossomática, uma unidade de corpo e alma, o corpo e espírito no ser humano. Quando Jesus morreu, o que deixou
de funcionar foi o seu corpo físico. É isso que acontece quando um homem morre, quando o ser humano morre. Quando eu morrer, por exemplo, né, o que vai acontecer é que as funções vitais do meu corpo vão deixar de funcionar. O meu corpo, portanto, vai entrar no estado de putrefação. Ele vai começar a se desfazer, vai começar a apodrecer. Mas isso não significa que eu vou deixar de existir. Porque quando um ser humano morre, quando um ser humano crente morre, o seu espírito, a sua parte imaterial, vai imediatamente para a presença de Deus, vai para a presença do seu Criador. Foi isso que aconteceu com Jesus. Quando Jesus morreu, o que aconteceu foi que as funções vitais do seu corpo humano, do seu corpo físico, deixaram de funcionar. De forma que o seu corpo humano passou a entrar no estado de putrefação. Porém, Jesus Cristo, o Deus homem, não deixou de existir de forma alguma. Porque quando um ser humano morre, o seu espírito não entra no estado de inexistência e nem no estado de inconsciência. A escatologia bíblica nos ensina que quando um ser humano morre, quando um crente morre, o seu espírito, no estado de perfeita consciência, vai para a presença de Deus imediatamente. Foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. O seu espírito voltou para a presença de Deus no estado de absoluta consciência, de total consciência. Jesus não entrou no estado de sonolência espiritual, ou de inatividade espiritual, ou de inconsciência espiritual. Jesus foi imediatamente para a presença do seu Pai, em espírito, embora seu corpo físico tenha entrado no estado de putrefação. Portanto, não é, de forma alguma, inapropriado dizer que Deus morreu, porque Jesus Cristo, afinal de contas, é o Deus homem. Se Jesus morreu, isso significa que Deus morreu. Só que essa afirmação não é herética, né? Justamente porque nós temos o entendimento correto e bíblico da antropologia bíblica. Morte não significa cessação de existência. Morte significa cessação das funções vitais do corpo humano físico. Mas o espírito sobrevive à decomposição do corpo físico. Então veja como é importante nós entendermos bem a antropologia bíblica, porque ela se conecta de forma maravilhosa com as demais grandes doutrinas da fé cristã. Tá? Em segundo lugar, é importante nós estudarmos a antropologia bíblica, porque a doutrina do homem é um ponto de convergência da revelação bíblica e dos interesses humanos. Mais uma vez, a doutrina do homem é um ponto de convergência da revelação bíblica e dos interesses humanos. Quando nós lemos a história bíblica, que começa lá no Jardim do Éden e termina na Nova Jerusalém, quando nós lemos a chamada história da redenção ou história da salvação, essa macronarrativa que abrange a totalidade da Escritura, nós não estamos lendo uma história que é alheia a nós. Uma história que não toca na nossa própria história. Uma história que é completamente indiferente à nossa existência. Pelo contrário, nós estamos lendo uma história da qual nós mesmos somos participantes. A história bíblica, que é a história do universo, a história do começo ao fim do universo no qual nós estamos inseridos, a história bíblica é, portanto, a minha própria história. Eu estou dentro dessa história e não há outra história no universo. Eu faço parte da história bíblica. A doutrina do homem, chamada antropologia bíblica, nos mostra, portanto, que nós fazemos parte da revelação bíblica. Quando nós lemos na Bíblia a respeito da encarnação do Filho de Deus, da morte do Filho de Deus, da ressurreição do Filho de Deus, nós estamos lendo uma história que tem a ver com a nossa própria história, que deve afetar a nossa história. Quando nós aprendemos, por meio da doutrina do homem, que o ser humano é pecador por natureza desde a queda, nós estamos falando algo a respeito de nós mesmos. Trata-se de uma afirmação a respeito de mim mesmo. Eu sou pecador por natureza desde a queda do meu ancestral mais antigo, Adão. Trata-se de algo que tem a ver comigo. É algo do meu interesse. É algo que diz respeito a mim.
A doutrina do homem é, portanto, um ponto de convergência entre a revelação bíblica, a história bíblica e os meus próprios interesses humanos. Em terceiro lugar, é importante nós estudarmos a antropologia bíblica, porque grande atenção tem sido dada ao ser humano nas diversas disciplinas acadêmicas. A academia, de forma geral, tem se dedicado ao estudo do ser humano. Existe um curso superior chamado antropologia. E esse curso se dedica ao estudo do ser humano, o ser humano como um ser social, o ser humano em suas atividades laborais, o ser humano no desenvolvimento da cultura, né? Só que essas disciplinas acadêmicas, de forma geral, não partem da escritura sagrada ao analisar a natureza humana. De forma que as conclusões às quais acadêmicos independentes, acadêmicos seculares chegam, são bem diferentes das conclusões às quais a Bíblia chega a respeito do ser humano. Muito se fala sobre quem é o ser humano. Muito se fala que o ser humano é resultado do ambiente em que ele vive. O ser humano seria um ser econômico, um ser sexual, etc, etc, etc. Né? Mas quem de fato é o homem? Qual é a natureza do homem? Qual é o destino do homem? Qual a finalidade do homem? Para que o homem existe? Essas respostas só podem ser encontradas de forma definitiva e absolutamente correta dentro das escrituras sagradas. É a Bíblia quem revela quem de fato nós somos. Se você quer saber quem você é, você não deve perguntar ao seu próprio coração enganoso ou a um acadêmico não cristão, mesmo que ele seja uma sumidade na área. Se você quer saber quem de fato você é, você deve olhar para a Escritura Sagrada. A Escritura, como espelho verdadeiro, revela com precisão quem de fato nós somos. E esse é o único espelho confiável que nós temos. Em quarto lugar, é importante nós estudarmos a antropologia bíblica, porque está acontecendo uma grande crise de autocompreensão humana. O ser humano moderno não sabe mais quem é. O ser humano moderno está vivendo uma crise identitária. Vocês devem ter ouvido já, ter visto talvez, né, pessoas que não se conformam com o corpo que nasceram, com seu sexo natural e biológico. Pessoas que dizem que têm um corpo errado, um corpo que não equivale ao seu verdadeiro eu. É como se o verdadeiro eu dessas pessoas estivesse preso num corpo que não lhe corresponde. Essas pessoas estão passando por uma crise identitária, uma crise de autocompreensão. Porém, segundo as escrituras sagradas, não existe nenhum tipo de desconexão entre o nosso corpo físico e a nossa identidade interna. Deve haver uma equivalência perfeita entre quem eu sou por fora e quem eu sou por dentro. A Bíblia tem muito a dizer a respeito da atual crise identitária pela qual o Ocidente está passando. Uma crise terrível, com certeza. Mas a Bíblia tem a resposta, a Bíblia tem a solução. E nós vamos tratar disso aqui também ao longo do nosso curso. Em quinto lugar, por que é importante nós estudarmos a antropologia bíblica? Porque o estudo da doutrina do homem afeta também a maneira como nós desenvolvemos o nosso ministério. Se você está envolvido de alguma forma com o ministério cristão, seja ensinando, seja praticando e participando da diaconia, né? Seja exercendo qualquer tipo de atividade na igreja, é fundamental que você saiba o que a Bíblia ensina a respeito do ser humano. A cada semana, notícias surgem de pastores, muitas vezes sérios, ortodoxos, confiáveis, né, que, de alguma forma, têm exercido um tipo de liderança abusiva. Pastores que menosprezam e desrespeitam
as ovelhas que pastoreiam. Pastores que exercem uma liderança abusiva, uma liderança opressora. Com muita frequência chega aos nossos ouvidos a notícia de que um pastor que nós admiramos muito, né, foi disciplinado pela igreja ou foi excluído pela igreja por exercer um tipo de liderança abusiva. Isso acontece porque esses pastores acabam não entendendo o ensino bíblico a respeito do ser humano. De forma que eles tratam os seus subordinados, as suas ovelhas, como se fossem menos do que seres humanos. Como se fossem máquinas, como se fossem objetos. Mas quando nós entendemos o que a Bíblia de fato ensina a respeito dos seres humanos, nós sempre vamos tratar as pessoas à nossa volta com respeito. Nós vamos exercer o nosso ministério não como seres humanos que estão acima de tudo e de todos, mas como seres humanos que foram criados à imagem de Deus, que ministram também seres humanos criados à imagem de Deus, seres humanos que são dignos de respeito, dignos de honra, dignos de cuidado, dignos de amor. Somente entendendo o que a Bíblia ensina a respeito do homem, a respeito do ser humano, nós poderemos exercer ministérios frutíferos e bíblicos. Tá bom? Então, por esses 5 motivos, é fundamental nós estudarmos a antropologia bíblica. Eu quero passar agora a falar sobre alguns conceitos seculares e antibíblicos a respeito do ser humano. O que se diz a respeito da natureza humana, a respeito da identidade humana, fora da Escritura? Como que a humanidade sem Cristo tem enxergado os seres humanos? Como que a cultura que busca ser independente da revelação divina tem compreendido quem é o ser humano? Então vamos ver 7 conceitos a respeito do ser humano fora da Bíblia. Em primeiro lugar, algumas pessoas têm enxergado o ser humano como se fosse uma espécie de máquina. O ser humano é uma máquina. Por exemplo, suponha que você contrate algum profissional para fazer um serviço na sua casa. Um encanador, um eletricista, um jardineiro ou algo do tipo. Então essa pessoa vai até a sua casa prestar um serviço para você. Quando essa pessoa chega à sua casa, como você a recebe? Você a recebe como um ser humano criado à imagem de Deus? Ou você a recebe como se ela fosse apenas uma máquina que está na sua casa para realizar um serviço? Você trata um jardineiro, um encanador ou qualquer outro profissional que preste um serviço para você da mesma forma como você trata a sua máquina de lavar ou o seu liquidificador? Né? Será que aquele ser humano é para você apenas uma máquina que tem que realizar um serviço? Como você trata as pessoas que chegam à sua casa, os prestadores de serviço que vêm até você? Como você trata o seu cônjuge, os seus filhos, o seu pastor, os seus irmãos em Cristo, os seus subordinados, as pessoas que devem prestar contas a você? Como você trata os seus alunos, se você for professor? Como você trata o cidadão, se você for um policial, se você for um político, etc.? Como você trata as pessoas à sua volta? Será que quando uma pessoa não faz aquilo que você espera que ela faça, você a trata como se ela fosse uma simples máquina que pode ser substituída por outra máquina? Como você tem tratado as pessoas à sua volta? É bastante comum em nossos dias a visão de que o ser humano é uma máquina. Essa talvez seja a visão majoritária em grande parte das empresas. No mundo corporativo, de fato, o ser humano é tratado como uma simples máquina. Ele tem que realizar as suas tarefas, as suas atividades, e não importa mais nada. Se ele estiver passando por questões pessoais, não importa. Se ele estiver doente, não importa. Se ele estiver debilitado por algum motivo qualquer, não importa. Ele só tem que realizar o trabalho que lhe pertence, que lhe foi confiado. E se ele não fizer isso, ele vai ser substituído. E sem um tipo de peso na consciência, sem pensar nos impactos de uma decisão tão importante, chefes, burocratas simplesmente se desfazem dos seus funcionários. Eu não estou dizendo de forma alguma que um chefe não possa demitir um funcionário que não esteja trabalhando a contento. Ou, caso uma empresa passe por uma crise, não é errado que funcionários sejam mandados embora, evidentemente, né?
O meu ponto aqui é que no mundo corporativo, de forma geral, muitas vezes o ser humano é tratado apenas como uma máquina, simplesmente como alguém que tem que realizar um serviço. Nenhuma atenção é dada ao seu bem-estar psicológico, físico e material. Ele só precisa fazer o que lhe cabe. E se ele não fizer, ai dele. Tá bom? Nós devemos rejeitar com veemência essa visão de que o ser humano é uma mera máquina. Essa visão é com certeza antibíblica. Ela não está em conformidade com a revelação escriturística. Há aqueles também que veem o ser humano como um animal. O ser humano é apenas mais uma espécie de animal que existe no mundo. Não existe nada de especial no ser humano. Essa é a visão típica dos chamados naturalistas. Os naturalistas são aqueles que creem que não existe nada de sobrenatural. Tudo que existe é aquilo que é natural. O ser humano, portanto, segundo essa visão, seria resultado de um processo evolutivo cego e não guiado. Um processo evolutivo que é gerado por causas naturais, por adaptações naturais, por processos naturais. O ser humano estaria, portanto, no mesmo nível de um rato, no mesmo nível de uma ameba, de um micróbio, de uma planta. O ser humano é só mais uma espécie que existe, não existe nada de especial relacionado ao ser humano. Essa visão é, evidentemente, antibíblica e não pode ser conciliada com a escritura de forma alguma. Porque o ser humano, conforme a Bíblia, como nós ainda vamos estudar aqui no curso, foi criado à imagem de Deus e apenas o ser humano foi criado à imagem de Deus. O próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, o Deus eterno e verdadeiro que se fez carne e habitou entre nós, disse com todas as letras que o ser humano vale muito mais do que um passarinho. Não se trata de seres que estão em pé de igualdade, seres que são iguais aos olhos de Deus. Pelo contrário, o ser humano é o único ser criado à imagem de Deus. E ele é, portanto, mais importante, mais elevado do que as demais espécies. O ser humano não é apenas mais uma espécie. O ser humano é a espécie das espécies. É o ser que Deus criou para gerir toda a criação, para cuidar das demais espécies, para administrá-las conforme a sabedoria que lhe foi dada pelo próprio Deus. O ser humano não é apenas mais uma espécie. E essa visão de que o homem é apenas mais uma espécie de animal que existe no mundo, né, leva a alguns absurdos. Certa vez eu estava vendo uma entrevista, né, de um político que afirmou que o ato homossexual seria antinatural. Então, um entrevistador, que aparentemente era adepto dessa visão de que o ser humano é apenas mais uma espécie de animal, respondeu o seguinte: o senhor está dizendo que é antinatural que o ser humano se relacione com alguém do mesmo sexo? Porque se essa for a sua afirmação, basta nós olharmos para o mundo natural, para as demais espécies, para constatarmos que há outras espécies que praticam a homossexualidade. O ponto desse jornalista era: se existem animais de outras espécies que praticam a homossexualidade, então é certo também, é apropriado para o homem, né, praticar a homossexualidade. O comportamento humano, para esse jornalista, né, para ser natural, tinha que ser baseado no comportamento de outras espécies de animal, o que é um total absurdo. Né? Quando se diz que o ato homossexual é antinatural, o que se quer afirmar com isso? O que se quer afirmar com isso é que nenhuma espécie pratica homossexualidade, portanto o ser humano também não pode praticar homossexualidade? Não, de forma alguma é isso. Quando se afirma que a homossexualidade é antinatural, como Paulo afirma, por exemplo, em Romanos 1, né, o que se quer dizer com isso é que para o ser humano, esse tipo de relacionamento sexual e íntimo é antinatural. Para o ser humano. Quanto às demais espécies de animais que são irracionais, né, que não foram criados à imagem de Deus, né, o que eles fazem ou deixam de fazer não é certo nem errado. Né? Quando
um leão caça uma zebra, ele não está praticando assassinato, ele não está praticando um ato que seja moralmente errado. Animais não são seres morais. E o comportamento deles não pode ditar o comportamento humano. Será que nós vamos afirmar também que o canibalismo é correto para o ser humano porque existem animais que praticam canibalismo? Evidentemente que não. O comportamento humano não pode ser baseado no comportamento animal, porque o homem não é apenas mais um animal. O homem é um ser criado à imagem de Deus, ao contrário de todas as demais espécies que existem. O que é certo e apropriado para um ser humano é aquilo que Deus define como certo e apropriado para ele. Nós não podemos basear o nosso comportamento no comportamento dos animais, tá bom? Em terceiro lugar, alguns têm proposto que o ser humano é um ser fundamentalmente sexual. Aqui eu me refiro a uma escola mais freudiana, né? Freud propôs que o grande motor das atividades humanas, das intenções humanas, é o seu desejo sexual, é a sua libido. Tá? Será que Freud estava correto nisso? E é claro que não. Né? O ser humano é sim um ser sexual, mas não um ser fundamentalmente sexual. Deus criou o ser humano com a capacidade reprodutiva. Deus ordenou ao primeiro casal que ele criou, e por extensão a todos os demais casais humanos, que se reproduzissem e enchessem a terra e a subjugassem. Essa foi uma ordenança do próprio Deus. Deus criou seres sexuais, seres com capacidades reprodutivas. Mas isso não significa que a sexualidade seja o traço mais proeminente da identidade humana, ou que toda atividade humana, que todo desejo humano se baseie na sua libido, no seu desejo sexual, como propôs Freud. É óbvio que essa visão freudiana está fundamentalmente equivocada. O que deve nortear os nossos atos como seres humanos não é a nossa libido, é o nosso desejo de glorificar a Deus e sermos fiéis e leais a Ele. O que deve estar por detrás de cada decisão que eu tomo, de cada ato que eu pratico, não é a minha libido. É o meu desejo de agradar a Deus. O ser humano é, em última análise, não um ser sexual, mas um ser religioso. Nós existimos para o nosso Criador, nós existimos para Deus e não para atender a nossa libido. Tá? Então, essa terceira visão também está completamente equivocada. Em quarto lugar, alguns, sobretudo de uma escola mais dialética, mais ligada ao comunismo, têm proposto que o ser humano é um ser econômico. O ser humano é um ser econômico. O que rege os relacionamentos humanos, o que rege o comportamento humano, segundo essa visão, né, é a economia. Um ser humano oprime outro ser humano porque ele tem um desejo de lucrar, tem um desejo de obter mais capital para si. Um ser humano trata outro mal porque ele quer obter o maior lucro possível. Segundo essa visão, né, o grande mal da humanidade é justamente esse desejo de lucrar, de obter dinheiro, de obter benefícios. O homem seria, portanto, um ser econômico em sua natureza mais profunda. Tá? Segundo a Escritura Sagrada, né, o amor ao dinheiro, segundo o apóstolo Paulo ensina a Timóteo no capítulo 6 da sua primeira carta a ele, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Isso é uma verdade bíblica. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon como nos ensinou o Senhor Jesus Cristo. Tá? O amor ao dinheiro é um mal, com certeza. Só que isso não é a natureza do pecado humano. O pecado humano não é a avareza. O pecado humano não é gerado, né, pela sua fonte de lucrar, pelo seu desejo de lucrar, pelo seu desejo de ter dinheiro.
O homem é pecador como é, o homem oprime outras pessoas por causa do que aconteceu lá no Jardim do Éden. A queda do homem, ao contrário do que propõem os marxistas, né, não é o capitalismo. A queda do homem aconteceu lá no Jardim do Éden. E com a queda, toda a natureza humana foi corrompida. Nós somos maus como somos por natureza, não porque nós sejamos movidos por um desejo de lucrar a despeito do bem-estar de outros. Nós somos corrompidos como somos porque Adão, o nosso primeiro pai, quebrantou o pacto de Deus. E como consequência, ele foi entregue a si mesmo. E ao ser entregue a si mesmo, toda a humanidade foi entregue a si mesma. E como consequência, nós passamos a nos tornar cada vez mais diferentes de Deus. Nós que fomos criados para sermos como Deus, para imitarmos a Deus, para seguirmos o seu exemplo, para reproduzirmos as suas virtudes, passamos a nos tornar cada vez mais diferentes dele. E esse é o nosso mal, a queda. Nós possuímos uma natureza caída. A nossa natureza não é uma natureza econômica, é uma natureza pecadora. Essa quarta visão, portanto, está tão distante da verdade quanto possível. Em quinto lugar, alguns propõem que o homem é um peão do universo. O homem é um peão do universo. O que isso quer dizer com isso? O universo é visto aqui como uma espécie de força cega que a todos guia de forma absolutamente indiferente. Existem forças no universo muito maiores do que nós mesmos, né? Todos hão de reconhecer que nós não somos fortes o bastante para resistir à força do governo ou às forças da natureza. Nós não somos fortes o bastante para combater um vulcão em erupção, ou um tsunami, ou o que quer que seja. Existem forças superiores a nós. E essas forças, em grande medida, afetam o nosso destino. Eu posso fazer muitos planos na vida, né? Eu posso planejar fazer uma viagem, eu posso planejar me mudar de cidade, eu posso planejar galgar posições mais altas no meu trabalho. Mas então, pode ser que aconteça uma erupção do vulcão perto da minha casa que acabe completamente com os meus sonhos. Recentemente, eu tive o privilégio de visitar a cidade de Pompeia, na Itália. Essa cidade foi completamente destruída por uma erupção repentina do vulcão Vesúvio no ano de 79 d.C. A erupção acabou completamente com a cidade e com seus habitantes. Imagine um habitante de Pompeia, uma semana antes da erupção, fazendo planos, plantando, colhendo, amando, buscando obter mais lucro com seus negócios, ou planejando uma viagem com a família. Imagine um habitante de Pompeia uma semana antes da erupção, com todos os seus planos, com todos os seus desejos, com todos os seus sonhos. Mas então, de repente, vem a erupção do vulcão Vesúvio e tudo vira pó. Tudo se desfaz de uma hora para outra, de forma completamente imprevisível. Será que as forças naturais do universo, ou será que o poder político dos governos são forças cegas que conduzem o nosso destino, de forma que nós estamos completamente à mercê dessas forças? E a resposta é um sonoro não. É óbvio que essas forças existem. A força do mar, a força dos vulcões, a força do vento, a força dos governos, a força das empresas. Tudo isso existe de fato, tudo isso exerce influência sobre as nossas vidas. Mas nós não estamos à mercê dessas forças. Porque essas forças não são entidades independentes que agem por conta própria. Todas elas estão debaixo do controle soberano e exaustivo de Deus. Deus é quem controla o curso da história. A história não é uma sucessão de eventos aleatórios. A história é uma sucessão de eventos guiados, conduzidos e determinados por Deus. Nós não estamos à mercê de forças superiores a nós, forças naturais, forças de governos, etc. Nós estamos à mercê de Deus.
Deus é quem controla o curso da história. Nós não estamos desamparados. Nós não precisamos nos desesperar quando nós vemos governos fortes levantando e fazendo oposição à Igreja de Jesus Cristo. Nós não devemos nos desesperar quando calamidades e catástrofes naturais acontecem, como enchentes, como tsunamis, como erupções vulcânicas, como terremotos, como maremotos, como furacões, etc. Nós não devemos nos desesperar, imaginando que essas forças possam acabar com os nossos projetos, com os nossos sonhos, porque as nossas vidas estão constantemente nas mãos de um Deus completamente e exaustivamente soberano. Em sexto lugar, há aqueles que propõem que o ser humano é um ser fundamentalmente e essencialmente livre. O ser humano é um ser livre. Essa sexta visão, evidentemente, está em contraste com a visão anterior. A visão anterior propõe que o homem, ao contrário de ser livre, tem a sua vida completamente determinada pelas forças do universo. Agora, a sexta visão propõe que o homem é um ser absolutamente livre e que a liberdade humana deve ser a maior busca do ser humano e dos governos, de forma geral. Tá? O poder de autodeterminação do homem é aquilo que deve ser elevado ao grau máximo. O homem é um ser essencialmente livre segundo essa visão. Aquilo que o homem quer é aquilo que o homem deve buscar e aquilo que o homem deve obter. Essa visão, que propõe que o homem é capaz de se autodeterminar, é uma visão que está muito na moda. É uma visão altamente em voga no nosso mundo ocidental moderno. É por isso que, por exemplo, né, nós vemos com tanta frequência, como eu mencionei agora há pouco, pessoas que têm, por exemplo, os órgãos reprodutores masculinos, mas que ao mesmo tempo dizem que são mulheres. Por quê? Porque essas pessoas creem que o traço mais fundamental da sua liberdade, da sua personalidade, da sua humanidade, é a liberdade. A pessoa tem que ser livre para escolher ser quem ela quiser ser. Mesmo que isso implique em ela rejeitar o seu corpo físico. Mesmo que isso implique em ela reconhecer que existe uma desconexão entre o seu eu interior e o seu eu exterior. Para que ela mantenha a sua liberdade de escolha, a sua liberdade de autodeterminação, ela deve ser livre para dizer quem ela quer ser, independentemente de qualquer força do universo, sem nenhum tipo de restrição. O problema dessa visão é que ela deixa de levar em consideração a vontade de Deus. Eu não sou quem eu quero ser. Eu sou quem Deus diz que eu sou. O meu principal direito na vida não é o meu poder de autodeterminação. O meu principal direito, ou o meu principal dever, na verdade, na vida, é me submeter à identidade que Deus impõe a mim. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu não sou um ser livre de Deus. Eu sou um ser que está debaixo da soberania e da autoridade de Deus. De maneira que eu devo me sujeitar espontaneamente, livremente e de bom grado às determinações divinas. Se existe um ser que de fato é livre, um ser que de fato tem livre-arbítrio, esse ser é Deus. Ele pode bater no peito e falar: eu sou livre, eu faço o que eu quero. Eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu vou ser mentiroso. Eu não sou livre como a nossa sociedade pretende que eu sou livre. E nem devo ser livre, isso não seria uma bênção, seria uma maldição para mim, se eu pudesse escolher tudo a respeito da minha vida. Eu sou um ser que está sujeito à soberania de Deus. Existem muitas coisas na minha vida sobre as quais eu não tenho controle algum. Por exemplo, eu não escolhi os meus pais. Eu não escolhi o lugar onde eu nasci. Eu não escolhi nascer no hospital onde eu nasci. Eu não escolhi ter a aparência que eu tenho, o tipo de cabelo que eu tenho, a altura que eu tenho. Eu não escolho ficar doente ou deixar de estar doente.
Existem zilhões de coisas na minha vida que eu simplesmente não posso escolher. Coisas que simplesmente acontecem e sucedem a mim. Coisas sobre as quais eu não tenho ingerência alguma. Eu não sou um ser essencialmente livre. Existem muitas circunstâncias à minha volta sobre as quais eu não tenho poder algum. Eu não sou livre como a nossa sociedade quer que nós sejamos livres. Em sétimo e último lugar, alguns que enxergam o homem como ser social. Mais uma vez, o homem é sim um ser social. Mas o seu caráter social não é o traço mais fundamental e essencial da sua existência, da sua identidade. Aqueles que propõem que o homem é um ser social querem dizer com isso que o homem é produto e resultado da sociedade em que ele vive. Muitas das pessoas propõem, por exemplo, que eu só sou cristão protestante porque eu nasci num país e no tempo e numa sociedade em que isso é possível. Se, por exemplo, eu tivesse nascido na Coreia do Norte, onde a fé cristã é proibida, eu dificilmente seria um cristão protestante. Eu sou, portanto, segundo essa visão, um mero resultado da sociedade em que eu vivo. Um ladrão é um ladrão por conta da sociedade na qual ele está inserida. Ele não é culpado de ser ladrão. Né? O que aconteceu foi que o meio no qual ele estava inserido o incitou a ser quem ele é. Nós somos, segundo essa visão, resultado da sociedade em que nós vivemos. Obviamente, a sociedade em que nós vivemos exerce bastante influência sobre quem nós somos, sobre os nossos gostos, sobre a maneira como nós nos vestimos ou nos portamos, sobre o que nós consideramos virtuoso ou o que nós consideramos vicioso. A sociedade, sim, tem bastante influência sobre nós. Porém, a sociedade não tem o poder de nos determinar. A sociedade não tem o poder de nos determinar. Tanto que, na Coreia do Norte, hoje em dia, há cristãos protestantes. Eles são uma minoria, eles são duramente perseguidos e massacrados pelo governo norte-coreano, porém, eles existem. Se essa sétima teoria estivesse correta, não poderia haver cristãos protestantes na Coreia do Norte. Se essa sétima teoria estivesse correta, né, dois irmãos que tiveram a mesma criação, que viveram nos mesmos locais, que foram influenciados pelas mesmas pessoas, teriam que ter os mesmos destinos. Mas o que nós vemos na prática é que dois irmãos que nasceram no mesmo lugar, foram criados pelos mesmos pais, foram submetidos aos mesmos processos sociais, podem ter destinos muito diferentes. Um pode se tornar um bandido, enquanto o outro pode ser um trabalhador digno. Isso acontece com bastante frequência. Nós não somos resultados da sociedade. A sociedade não tem o poder de determinar quem nós somos. Tá? Quem nós somos é resultado de vários fatores. Tá bom? Nós não somos essencialmente seres sociais. Esse não é o traço mais importante da nossa personalidade, da nossa identidade. Quem então nós somos? Quem nós somos? Vamos ver então a visão bíblica a respeito da humanidade. Segundo a Escritura, o homem foi criado à imagem de Deus. Nós ainda vamos discutir bastante aqui no curso o que significa o homem ter sido criado à imagem de Deus. Mas vamos dar uma olhada em Gênesis 1, versículos 26 e 27, para fazermos algumas discussões preliminares aqui. Gênesis 1, versículos 26 e 27, assim diz a palavra de Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Segundo a Escritura Sagrada, o traço mais fundamental da personalidade humana, o traço mais fundamental ligado a quem o ser humano é o fato de ele ter sido criado à imagem de Deus, o que quer que isso signifique.
Como eu disse, nós ainda vamos discutir bastante sobre o significado dessa expressão, mas o fato é que o que é mais importante sobre mim é que eu sou um ser tel-referente. Eu sou um ser tel-referente. Eu sou um ser que foi criado para apontar para Deus. Eu sou uma imagem de quem Deus é. Em outras palavras, eu sou como Deus. Eu devo imitar quem Deus é. Isso é o que é mais importante a respeito de mim, a respeito de qualquer ser humano. Nós não fomos criados para nos autodeterminarmos. Nós não fomos criados para sermos seres que são simplesmente vítimas da sociedade em que vivem. Nós somos seres que foram criados por Deus para ativamente e deliberadamente imitarem quem Ele é. Esse é o traço mais importante da nossa personalidade. Em segundo lugar, o homem, segundo a Bíblia, foi criado para se relacionar com Deus. Uma das implicações, como nós ainda vamos ver, da criação do homem à imagem de Deus é que o homem é um ser fundamentalmente religioso. O homem não é fundamentalmente um ser sexual, um ser social, ou o que quer que seja. O homem é, essencialmente, no seu íntimo mais profundo, um ser religioso. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Nós fomos criados para ter um relacionamento íntimo com Ele. E é somente nesse relacionamento íntimo e sincero e real com Deus que nós encontramos o verdadeiro significado da nossa existência. Desprovidos desse relacionamento íntimo com Deus, nós nos perdemos no mundo. Nós não sabemos quem nós somos de fato. Isso gera insatisfação, isso gera desespero. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus. O verdadeiro significado da vida só pode ser encontrado, portanto, em Deus, pois a espécie humana é homo religiosus, é homem religioso. O ser humano é, no nível mais fundamental, mais essencial, um ser religioso, um ser criado para se relacionar com Deus. É isso que existe de mais importante a respeito de nós mesmos. Tá? Para finalizar nossa aula, quero ler para vocês uma citação de um dos meus autores preferidos, Agostinho de Hipona. No seu clássico Confissões, ele diz o seguinte: o homem, fragmentozinho da criação, quer louvar-vos. O homem que publica a sua mortalidade, arrastando o testemunho do seu pecado e a prova de que vós resistis aos soberbos. Todavia, esse homem, particularzinho da criação, deseja louvar-vos. Vós o incitais a que se deleite nos vossos louvores. E agora vem a parte que eu quero destacar para vocês. Porque nos criaste para vós. E o nosso coração vive inquieto enquanto não repousar em vós. Segundo Agostinho, que reflete o ensino bíblico, Deus nos criou para Ele mesmo. E o nosso coração permanece inquieto, permanece desesperado, enquanto não encontrar repouso em Deus. Porque nós fomos criados para Ele. Nós somos seres religiosos em essência. Nós somos seres tel-referentes em essência. Nós somos seres que, como verdadeiras setas, devem apontar para Deus. E se nós estivermos apontados para qualquer outra direção que não seja Deus, nós permanecemos inquietos. O nosso coração, para usar as palavras de Agostinho, permanece constantemente inquieto enquanto nós não repousarmos em Deus. A finalidade última da nossa existência é nos deleitarmos em Deus e nos gloriarmos nele para todo o sempre. Não há outro tipo de existência satisfatória para o ser humano. Não há outro tipo de existência que consista na finalidade para a qual o homem existe. Nós só podemos existir como seres satisfeitos, como seres plenos, como seres que cumprem a finalidade para a qual existem, se nós repousarmos em Deus, se nós nos relacionarmos com Ele de forma apropriada por meio de Jesus Cristo. Essa é a única existência que nós devemos ter. É isso que nós tínhamos preparado para essa primeira aula. Espero que ela tenha sido bastante útil e proveitosa para vocês. E nós vamos seguindo aqui no nosso curso. Deus abençoe cada um de vocês, tenha uma ótima semana e até mais.